Ah, sim, desculpe, então. É que aqui está com... Aires Brito. Tem um voto. Parece que há empate agora. O Marco Aurélio já votou? Já Deu empate. está empatado, mas eu ainda não votei. Votou. Vossa Excelência já votou? Votei, O ministro na Marco Aurélio outra votou sentada, também? Falta o ministro Celso Mello. Falta o ministro Celso de Mello. Então vamos suspender e aguardar o voto do ministro Celso de Mello. Ministro Gilmar Mendes. Suspenso para... Vossa Excelência pode formular quando o ministro Celso de Mello for... É porque o regimento interno prevê, salvo melhor juízo, que a votação iria até o final, não poderia se interromper mesmo na falta de um ministro. Não, nós estamos em uma situação de empate e vamos aguardar... Mas que vão comparecer na sessão seguinte. Vão Mas comparecer a situação de na empate próxima da Tavênia privilegiou a defesa na ação penal 470 e a defesa pede, então, pelo princípio constitucional da equidade, que se aplique também, nesse caso, essa circunstância. É uma questão constitucional, Excelência. Olha, Tanto o regimento interno quanto a Constituição Federal estão favorecendo a defesa, salvo melhor juízo. Quem é o ministro Teori? Ministro Teori, Vossa Excelência é o relator? Como? Ilustres advogados suscitam uma questão de ordem sobre a suspensão do julgamento para a colheita do voto do ministro Celso de Mello. Pelo que eu entendi, Sua Excelência impugna essa suspensão e esse aguardo do voto do ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu penso que o ministro relator é que deveria votar em primeiro lugar. Era o ministro, o relator, sim, mas ele não está mais entre nós. Sou eu. Eu sucedo o Foi o primeiro a votar. Foi o primeiro a votar porque tinha vista, né? Senhor presidente, na verdade, nós não iniciamos o julgamento hoje e terminamos o julgamento hoje. Esse julgamento, essa etapa de hoje, é uma continuação de julgamento. Já naquela primeira oportunidade, havia um número faltante de colegas, né, por diversos motivos justificados. E de sorte que primeiro colheu-se o voto do ministro Aires de Brito, aí depois, numa outra sessão, foram colhidos os votos meus, do ministro Dias Toffoli, do ministro Ricardo Lewandowski, do ministro Marco Aurélio, de Vossa Excelência, da ministra Rosa Weber, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Elisa Vaz, que após votar pediu vista. De sorte que isso é uma continuação de julgamento. Então, exatamente, o julgamento pode continuar para acolher os votos do ministro Celso de Mello, que participou desde o início dessa ação. É nesse sentido que eu voto. Teoria. Ministra Rosa. Presidente, pelo que eu lembro, na ação penal 470, o empate, né, nas situações em que ele ocorreu, salvo engano, né, decorria da circunstância do tribunal não estar com a sua composição completa. Exatamente. Neste julgamento, esta cadeira, que hoje, né, vai ser assumida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, estaria sendo ocupada pelo ministro Carlos Aires. Então, na verdade, está faltando o 11º, que seria o... Não, o 10º. Ministro Celso de Mello... Isso, não, que eu digo exatamente. Está completo. Então, o plenário está completo. Com esse não se número. Justifica aquele critério da ação penal 470, porque o número é ímpar. Não chegaremos a uma situação de empate. E é uma continuidade de julgamento. Mas o regimento prevê essa circunstância. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, no caso concreto, é importante que o tribunal fixe a jurisprudência a respeito do alcance desse dispositivo legal aqui debatido, em relação à extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo. Sim. Este alcance, senhor presidente, refletirá em inúmeros processos, de tal sorte que se impõe, e a Corte pode decidi-lo, pela suspensão do julgamento
para a continuidade dele posteriormente com a tomada do voto do ministro Celso de Mello e se definir de uma vez por todas este alcance para toda a nação brasileira, para todos os casos dessa espécie. Por essas razões de política judiciária, eu voto acompanhando a proposição do ministro Fux. Ministro da Carla Lúcia. Eu acompanho o ministro relator, o novo relator. Senhor presidente, data vênia, eu vou divergir do eminente relator, entender que os julgamentos dos embargos integram o julgamento da ação penal. Este julgamento é terminativo, este julgamento dos embargos é terminativo, a meu ver, a falta eventual de um ministro na corte, no plenário, não pode prejudicar o réu. Nós, da ação penal 470, já decidimos que o empate favorece o réu, aplicando, por analogia, o parágrafo único do artigo 146 do regimento. Portanto, eu entendo que o empate, neste momento, nos embargos declaratórios, que constitui um julgamento que integra a decisão tomada na ação penal, deve necessariamente favorecer o réu. Esse julgamento foi marcado com antecedência, a pauta foi publicada e, portanto, em matéria penal, as decisões mais favoráveis, a interpretação mais favorável dos dispositivos penais, regimentais ou quaisquer outros, devem sempre ser feitos, ou feita a interpretação em benefício do réu. Portanto, entendo que, neste caso, o empate beneficia o réu da ação penal em questão. Data vênia. Ministro Gilmar Mendes. Com a solução dada pelo ministro Fux, uma vez que nós estamos, lembrou a ministra Rosa, com o quórum completo, com todo o quadro de composição, uma vez que o ministro Brito participou, e podemos aguardar a manifestação do ministro Celso de Mello. Além do mais, como ressaltou o ministro Toffoli, é necessário que haja uma definição do tribunal a propósito da matéria. Marco Aurélio. Presidente, continuo convencido de que há de haver sempre, no julgamento de ação penal da competência originária, jurisdição. Não se pode simplesmente declarar empatada a votação e, a partir desse enfoque, observar regras processuais penais que dizem respeito ao habeas corpus e à apelação para tribunal revisional. E, de qualquer forma, nós teremos a atuação de um grande perito desempatador, o ministro Celso de Mello. Por isso, não me pronuncio no sentido de definir-se o julgamento, se é possível cogitar-se definição de julgamento pelo empate, no sentido de beneficiar o réu. Acompanho a posição tomada pelo ministro Luiz Fux e proclamo o resultado no sentido da suspensão do julgamento no aguardo do voto de desempate, que, aliás, faço questão de dizer, pode ser que o ministro Barroso poderá participar. Não, porque ele substitui o ministro Aris Brito. Tá. Então será realmente o voto do ministro Celso de Mello.